Olá! Você já se perguntou como a cerveja, essa bebida tão apreciada em todo o mundo, foi desenvolvida ao longo dos séculos? Ou como ela foi influenciada pelos monges cristãos durante a Idade Média? Bem, no vídeo de hoje, vamos viajar no tempo, desde os primórdios da produção da cerveja, passando por sua evolução na Idade Média, quando os monges desempenharam um papel fundamental na sua melhoria e disseminação. Prepare-se para descobrir uma história cheia de tradição, fé e, é claro, muita cerveja. Vem comigo! Para entender a influência dos monges na produção de cerveja, precisamos voltar milhares de anos no tempo, para as primeiras civilizações. As evidências arqueológicas sugerem que a produção de cerveja começou por volta de 5000 a.C., na Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque. Nessa época, a cerveja era preparada de forma muito rudimentar, geralmente a partir da fermentação espontânea de grãos de cevada ou trigo. Os sumérios, um dos primeiros povos a habitar essa região, chegaram até a escrever hinos à deusa Ninkasi, a deusa da cerveja. Esse antigo poema descrevia o processo de fabricação da cerveja, o que indica o quanto essa bebida já era importante para as civilizações da época. No Egito Antigo, a cerveja tinha um papel central. Ela era consumida diariamente por camponeses e trabalhadores, especialmente aqueles que construíam as grandes pirâmides. A cerveja naquela época era nutritiva e muitas vezes considerada mais segura que a água, devido ao processo de fermentação que eliminava possíveis contaminantes. As primeiras cervejas eram bem diferentes das que conhecemos hoje. Elas eram mais densas, muitas vezes consumidas com pedaços de pão ou outros ingredientes fermentados, e, é claro, ainda não possuíam o lúpulo, que só seria adicionado à bebida muito mais adiante. Agora, vamos avançar alguns milênios até a Europa medieval, entre os séculos 5 e 15. Durante esse período, a cerveja continuava a ser uma bebida muito popular entre as camadas mais baixas da sociedade, enquanto o vinho era a bebida preferida das elites, especialmente no sul da Europa. A cerveja se tornava o sustento das populações do norte, onde as condições climáticas dificultavam o cultivo de uvas. As famílias produziam sua própria cerveja em casa, em pequenas quantidades. No entanto, a qualidade variava muito e o processo de fermentação ainda era mal compreendido. A cerveja era frequentemente mais fraca em álcool do que a que bebemos hoje em dia e servia como alimento, chegando inclusive a ser chamada de pão líquido, fonte de calorias e até como forma de preservação dos grãos. Essas cervejas caseiras ou artesanais eram vendidas em tavernas, especialmente nos vilarejos e feiras. No entanto, elas não tinham longa vida útil, estragavam rapidamente e era difícil garantir uma produção consistente e de boa qualidade. Mas isso tudo está prestes a mudar. É aqui que entram em cena os monges cristãos. Na Idade Média, os mosteiros espalhados por toda a Europa se tornaram verdadeiros centros de conhecimento, cultura e inovação. E a cerveja não ficou de fora dessas inovações. Os monges não só consumiam cerveja, como também a produziam. A prática de fabricar a própria cerveja dentro dos mosteiros começou a ganhar força, especialmente a partir do século VI. O processo de produção de cerveja era visto como parte da vida monástica, pois a bebida fazia parte da dieta diária dos monges, sendo considerada mais nutritiva e segura que a água, que muitas vezes estava contaminada. Um dos mosteiros mais influentes foi o fundado por São Bento de Núrcia, o criador da ordem beneditina. A regra de São Bento, que governava a vida monástica, incentivava o trabalho manual, incluindo a produção de alimentos e bebidas. Isso levou muitos mosteiros a começar a cultivar grãos e a fabricar cerveja.
não apenas para consumo interno, mas também para oferecer aos peregrinos e aos pobres que visitavam os mosteiros. No entanto, os monges não eram apenas produtores, eles começaram a refinar e aperfeiçoar o processo de fabricação da cerveja, tornando-a mais saborosa e estável. Uma das grandes inovações atribuídas aos monges foi o uso do lúpulo, que ajuda a preservar a cerveja e também adiciona o sabor amargo característico dela. O lúpulo é uma planta que começou a ser amplamente utilizada na produção de cerveja no século IX. E há registros de mosteiros que já utilizavam o lúpulo em suas receitas. Antes disso, as cervejas eram temperadas com ervas, especiarias e frutas, mas essas misturas não garantiam a durabilidade do produto. O lúpulo, por outro lado, é um conservante natural, além de trazer um sabor marcante à bebida. Os monges também foram meticulosos em documentar suas receitas e métodos. Eles experimentaram e aprimoraram o processo de fermentação, a seleção de grãos e a adição de lúpulo, criando padrões de produção que garantiam a consistência e a qualidade das cervejas. Esse cuidado na fabricação fez com que a cerveja monástica se destacasse e ganhasse reputação como uma bebida de qualidade. Com o tempo, os mosteiros passaram a produzir cerveja não apenas para o consumo interno, mas também para a venda externa, gerando renda para sustentar as atividades religiosas e a caridade. A produção de cerveja tornou-se uma das principais fontes de sustento para muitos mosteiros, especialmente nas regiões da Bélgica e da Alemanha, onde a tradição persiste até os dias de hoje. Mesmo após a Idade Média, a tradição de fabricação de cerveja pelos monges continuou viva. Muitos dos mosteiros fundados na Idade Média continuam produzindo cerveja até os dias de hoje, especialmente na Bélgica. As cervejas trapistas, por exemplo, são um símbolo dessa herança. Para que uma cerveja seja classificada como trapista, ela deve ser fabricada dentro de um mosteiro trapista, supervisionada por monges, e os lucros devem ser destinados ao sustento do mosteiro ou às causas sociais. Existem atualmente poucos mosteiros trapistas no mundo que mantêm essa tradição. A cerveja, que começou como uma bebida caseira simples, foi aperfeiçoada pelos monges na Idade Média, e suas inovações ajudaram a moldar o que conhecemos como cerveja moderna. O legado dos monges é visto não só na produção artesanal e de alta qualidade, mas também na forma como a cerveja é apreciada como parte de uma cultura rica em tradição e história. Então, da próxima vez que você saborear uma boa cerveja, lembre-se que, além dos ingredientes, há uma rica história por trás dessa bebida. Dos antigos sumérios aos monges medievais, a cerveja tem sido uma parte essencial da humanidade por milhares de anos. E quem diria que os monges cristãos, em seus mosteiros silenciosos, desempenhariam um papel tão importante em refinar e transformar essa bebida em algo que apreciamos até hoje? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conhecimento com os seus amigos amantes de cerveja. Saúde!